Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto que eu vou ler hoje, meus irmãos, é Mateus capítulo 13, versículo 37. A explicação da parábola do joio e do trigo. Aqui, ó. E ele respondendo, disse-lhes: ele quem? Jesus. Jesus está respondendo. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, nos explique a parábola do joio e do trigo. Ele disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Consumada no fim de tudo, deste mundo. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança a alusão na fornalha de fogo, como se lança o joio, a palha, no fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pois bem, meus irmãos, as parábolas de Jesus, alguns sabem, os que não sabem vão ficar sabendo agora. E perguntaram para Jesus: mestre, por que o senhor fala em parábola? Por que o senhor fala em parábola? Aí Jesus falou assim: ó, eu falo em parábolas para aqueles que veem, mas não veem. Aqueles que ouvindo não ouvem, não se arrependam e não se arrependam e os cure, né? Para que as pessoas não vão, alguns não vão se arrepender, sabe por quê, meu irmão? Porque lá aqui de Mateus, eles ouviram a palavra de mau grado, ouvir a palavra de mau grado não é que a pessoa está cansada, eu estou ouvindo, mas estou cansado. Às vezes você está ali, né, na igreja, você chegou cansado do serviço, está na igreja e está cansado, mas está ouvindo a pregação. Eu não quero dizer que está de mau grado. Mau grado é quando você não quer mesmo, eu não quero saber. Isso você está ouvindo de mau grado. Aí o que acontece com esse? Não vai se arrepender e vai ser contado como um joio. Se não se arrepender, se ele persistir, sabe, nessa rejeição do Espírito Santo, não quero, não quero. Se ele persistir, ele será um joio. Esse é o joio, entendeu? Aí Jesus disse aqui diz assim, ó. Jesus diz que tem dois tipos de pessoa. Tem o joio e tem o trigo. Ele diz que essa parábola aqui é Jesus falando, o seu reino do céu é semelhante ao homem que saiu a semear e aí semeou, aí depois veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Os ceifeiros, o servo falaram assim: vamos arrancar, tem trigo no meio do joio. Aí o mestre, que é Jesus, falou: não, deixa crescer os dois juntos, deixa crescer junto, né? Nós vamos arrancar só no dia da consumação, que é o fim do mundo, deixa crescer. Aí tem gente que fica: na igreja tem gente não vai para a igreja, porque na igreja tem gente falha, tem gente. Meu filho, na igreja tem o joio e tem o trigo. No mundo tem o joio e tem o trigo. Em todo lugar tem o joio e tem o trigo. Entendeu? O mundo não é feito só de gente perfeita, não. Se o mundo fosse feito só de gente bom, Jesus não precisaria nem ter morrido, porque Jesus morreu para os pecadores, né? Aí, né, se esse joio se arrepender, ainda é tempo e produzir fruto, porque joio só dá palha. Joio não tem fruto. Mas se arrepender, né, ainda tem tempo. Mas enfim, resumindo, Jesus falou que tem o que é, ele explicou. O joio são os filhos do diabo, né, que é o enganador.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, a boa semente, né? A boa semente são os filhos do reino. Se você der fruto, meu irmão, você é filho de Jesus. Lembra de Jesus lá em Mateus 5,45 dizendo assim: se você mentir, ó, lá em Mateus 5,45 diz assim, ó, seja como teu pai que está no céu. Teu pai que está no céu derrama chuva sobre o bom e sobre os maus. Ele derrama chuva e sol sobre o mal, sobre o bom. Porque ele está dizendo assim, ó, para você não, lá ele está ensinando para você não cumprimentar só os irmãos da igreja, cumprimentar todo mundo e amar todo mundo. Você amar só quem te ama, até os traficantes, até os assassinos faz isso, são quem ama ele. Mas Jesus está mandando nós amar todos. E ele diz assim, seja como teu pai que está no céu, que derrama chuva sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, amando a todos. Aí ele diz também, é porque tu fazendo isso, se tu amar a todos, não amar só os daí dentro da igreja, vai ser como teu pai que está no céu. Então, a maneira como você vê, você escolhe o seu pai. E lá em João 8,44, se não me engano, diz assim, Jesus dizendo que vocês são os filhos do diabo, vocês que mentem, andam na mentira, é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira. E quem mente se faz filho do diabo. Ele falando para os fariseus, que os fariseus queriam fazer a vontade do pai dele, né? Que era o diabo. Então, meu irmão, da maneira como você vê, você escolhe seu pai. Ou você escolhe ser filho de Deus, amando a todos, como Deus derrama chuva e o sol sobre os bons e sobre os maus. Ou você é filho do diabo, semeador da... O diabo semeia o que, meu irmão? Caluniador, calunia, fala mal, calunia, inventa a história da vida dos outros, inventa coisa que não é, né? Fala, caluniador. O diabo é assim, acusador, fica acusando coisa que a pessoa nem fez. Ele fez. Acusador é filho do diabo, andar na mentira é filho do diabo. Então, a maneira como nós vivemos, nós escolhemos nosso pai. Quem escolhe seu pai é você, não é eu não. Cada um escolhe seu pai. E aqui no final da parábola, meu irmão, o melhor é o seguinte, que diz assim, ó. Aí Jesus diz que vai ser colhido tudo, o joio vai ser queimado, lançado no inferno, né, meu irmão? Aqui sem curva. O joio vai ser queimado que nem a palha queimada, o joio vai ser lançado no inferno, e os justos resplandecerão. Aqui, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aí para quê? E lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, no reino de seu Pai. Agora, ó, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Entendeu? Se você vai receber essa parábola, essa mensagem, que você receba, meu irmão, de bom grado, que é a palavra de Deus, né? Não é a minha, é a palavra de Deus. Então não feche seu coração não, tipo assim, por isso que Jesus falava em parábolas, para que Jesus sabia que tinha diferentes tipos de coração ali, uns iam receber e outros não iam receber. E quem quisesse receber, fazia como os discípulos, Senhor mestre, nos explica, me explica, mestre, a parábola aí do joio, para eu entender. Quando a pessoa chegava até Jesus com o coração humilde, querendo aprender, ele ensinava. Agora, se fizer como os fariseus, mentira. Os fariseus estavam tão cegos, meu irmão, que Jesus ressuscitava os mortos e eles iam lá e queriam matar o Lázaro. Ele ressuscitou o Lázaro, agora nós vamos lá e mata, para ninguém acreditar. Então, eles viam, mas não queriam ver. É assim, então, não deixa o inimigo querer fechar o seu coração não, meu irmão. O trabalho dele é querer fechar o meu e o teu coração para as coisas de Deus, querer cegar nós. Então, não deixa de cegar não. E o final de tudo, meu irmão, é que se você e eu for viver uma vida querendo agradar ao nosso Deus, Ele é todo poderoso, e Ele é que é o dono da história. E Ele tem todo o poder, tanto na terra como no céu. Imagina você servindo um Deus que tem todo o poder, você não precisa temer o diabo, temer mais ninguém. Porque você serve o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí Ele ainda dá o penhor do Espírito Santo para nós. Ele diz assim, ó, maior é o que eu coloco dentro de vocês, que é o Espírito Santo, meu Espírito, do que o que está no mundo. Com isso vocês podem vencer toda a batalha que vier, meu filho.
Jesus, meu irmão, caça na Bíblia, ele não perdeu nenhum combate com os fariseus. Ele não perdeu nada, né? Jesus nunca perdeu uma luta, nenhum combate. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. E que você receba a parábola de Jesus e pede a Deus sabedoria para entender. Que aquele que entende, o maligno vem e não rouba. Mas aquele que não entende, o maligno vem e rouba, que foi semeado no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.